Quando você foi para a estratosfera, você foi do que para lá? Eu fui usando um caça MiG-29 fazer um treinamento de voo suborbital para o meu objetivo de chegar um dia no espaço, né? Eu queria ter... eu lembro quando o Pontes, nessa época eu não conhecia o Pontes, né? Eu queria saber como é que ele conseguiu chegar no espaço. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação, Ricardo Beccari. É bom estar de volta com você aqui no programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Se não está inscrito no canal, inscreva-se. E se você gostar dessa conversa, que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar, porque o nosso convidado é um apaixonado por Santos Dumont, por aviação, pelo espaço, é amigo do Marcos Pontes, amigo e sócio do Marcos Pontes, é um cara muito gente boa, vive com o sorriso na boca. Bem-vindo, Marcos Palhares, ao Porta de Hangar, mais uma vez. Segunda vez, né, meu amigo? Opa, é verdade. O homem Prazer todo meu estar aqui com vocês. Olá a todos. Muito obrigado aí pelo convite. Mas é uma honra, cara. Muito prazeroso falar com você. Você tá sempre dando risada? Tô. Faz... Que coisa já boa, nasci, né? Assim, tá grudado desse jeito. Não é bom assim. isso? Fala a verdade. Pra que ficar com raiva, né? Então, cara, acho que por isso que eu não tenho a idade que eu aparento ter. O pessoal fala assim, cara, não acredito que você tenha essa idade. Você tá com 32? 50. Ah, 50, né? O pessoal fala assim, tem que viver de bom humor. Isso aí é o melhor antídoto da juventude que existe. Você sabe quando que eu vi você mais sorrindo? Quando a Luna nasceu. 4 anos atrás, que eu sorriso. Verdade. Eu mandei um WhatsApp. Um WhatsApp não... sei lá. Você mandou uma mensagem na rede social. Uma coisa assim. Mas imagina, é muito legal. É um momento especial, né? Ah, muito. E Luna, tem tudo a ver comigo, né? Esse nome Luna. Que lindeza. Criança é brilhando muito no céu. Bom. Agora nasceu também o Ian, meu sobrinho, filho do Led Santos. Que é Olha, é verdade. Eu quando eu me casei, o Led também estava nessa situação que ele estava. Pois é, nasceu a filhinha do Fernando lá do Aeroporto da Aviação também. Sim, recente. Dele da Gisela. Isabela. E eu tenho meus 2 sobrinhos americanos lá do casal Duplo Comando, da Soraya e do Patrick, que é uma molecada que veio para ficar aí, para voar, né? É um grupinho, né? Seleto, a gente tá sempre se comunicando, sempre junto, todo mundo conhece o trabalho um do outro, né? Não é bacana? É bacana. Uma família, demais. Cara, e aí? Tem novidade? Super novidade. Pô. Qual que é a boa? Agora, tô lançando um livro. Esse é o meu 2º livro, então eu tive aqui a última vez mostrando O Céu Não é o Limite, né? Aquele livro todo espacial, tal. Falei sobre o voo de caça supersônico, chegar na estratosfera, meu sonho de chegar ao espaço. Dessa vez eu fiz um trabalho de resgate histórico sobre Santos Dumont. E aí eu achei que era legal fazer um trabalho um pouco mais completo do que eu estava acostumado a ver, né, nas livrarias. Então eu busquei um resgate de todos os pioneiros. Aliás, assuntos e documentos desde a antiguidade, Leonardo da Vinci, né, chegando a George Cayley até Santos Dumont. Tem muito cara que fala que entende de Santos Dumont, né? Sim, eu conheço aí 2, 3 caras que eu acho... 4, que eu acho legal, que fala sobre Santos Dumont, que eu sempre trago aqui, que eu acho que são importantes para falar. Mas tá cheio de picareta falando besteira. Tem. Parar, caramba. Não é isso, não? Tem também. Ah, legal. Mas eu mesmo, por exemplo, você recebeu aqui o Ricardo Magalhães. Sim, meu amigo. Ricardo Magalhães foi um dos caras que mais me entusiasmou nessa arte aí de estudar Santos Dumont. Meu amigo, e ele fez o bolo de 2 anos aqui no Porta de Hangar. Um beijo pra você, irmãozinho. É um cara que eu gosto muito. Agora, tô vendo aqui, eu tô louco pra pegar na mão. Esse é meu ou não? Esse é seu, meu presente aqui. Olha a gente aqui, ó. Dá uma olhada só. Eu só vou aí para o Beca. O possível já foi impossível antes de ser imaginado e criado. Quem inventou o avião? Guia completo e comentado da origem da aviação por Marcos Palhares. Muito legal. Quem fez o prefácio do livro? Isso. Não tem prefácio esse livro. Ah, né? Não tem? Não, tem epílogo. Quem fez o epílogo foi Osiris Silva. Ah, só isso? Só Osiris Silva. Eu não entendi nada de aviação. Grande Osiris Silva.
realmente eu acho que é a lenda que a gente tem viva da aviação Com certeza. aqui no Brasil. certeza. E eu vou deixar privilégio. esse livro aqui no meio enquanto a gente conversa, se você Boa. não se incomodar. Opa, Porque a adorei. capa, cara, eu queria que você Bonito. falasse dessa capa, como todos os livros seus são bem bonitos. Vamos ver se a Sim, gente acerta a gente aqui. capricha Ô, Celso, bastante. câmera 18, por favor. Opa, Vai lá. será que a gente consegue parar aqui? Deu? Pronto. Câmera 18 é Tá brava, hein? retinha, né? Olha lá. Pronto, beleza. Pode voltar em mim aqui, aí a gente vai toda hora tá aparecendo a câmera 18 lá, vai mostrar a capa Câmera do seu livro. Olha Mas só. me fala dessa capa que eu achei fantástica. Então- A coragem do cara usar duas cores, né? Pois Diferentes, é. né? Não. São cores, não são usuais, né? E você viu esse tom de azul, né? Lindo. Esse tom de azul, quando eu fui para a estratosfera, eu lembro vários tons, né? Que o céu foi mudando de cor, passando de um azul claro para um azul escuro, um azul mais violeta, né? Roxo e de repente aquele escuro, né? Completo. Essa cor eu acho que é a cor mais bonita. Lembra aquele céu intenso, né? O céu da liberdade, né? E aí eu queria uma capa assim dourada, né? Faltou até recursos. Eu queria pôr mais recursos nessa capa, Não, mas tá perfeita essa capa. não, tá muito legal. Como tá a do muito outro livro também é muito ficou, legal. Ficou. Já que você tá falando de extrato... Aliás, quem desenhou essa capa? Foi Altamir Monteiro. Ah, o Parça, Tami Monteiro. parça. Parabéns, viu, cara? Parça. Que Ele serviço- fez as duas capas do meu livro. Belo trabalho. Sensacional. É O muito trabalho bom. dele é de olho fechado. Pra gente recuperar a memória, quando você foi para a estratosfera, você foi do que para lá? Eu fui usando um caça MiG-29 fazer um treinamento de voo suborbital para o meu objetivo de chegar um dia no espaço, né? Eu queria ter... eu lembro quando o Pontes, nessa época eu não conhecia o Pontes, né? Eu queria saber como é que ele conseguiu chegar no espaço. E ele tinha participado de um concurso público. Ou seja, o concurso público era aberto a qualquer pessoa que atendesse os requisitos lá que eram selecionados, né, no jornal. Na época era publicado no jornal o concurso público. Não tem mais quase jornal, Hoje jornal, quase bicho. ninguém lê mais jornal, não sei nem mais como é que se publica essas vagas. Mas dos requisitos era que era necessário ter experiências com força G. E eu, não sendo da aeronáutica, eu fui atrás de como conseguir essas experiências. Conseguiu, então eu né? fui buscar o meu certificado lá em Moscou. E, gente, não é Força G de montanha-russa, não. É de MiG, não é isso? Não. Que MiG que você voou? MiG-29 é um caça que está agora bombardeando a Ucrânia, né? Linha de frente. É um caça, um vetor, né, com RD-33, motor de mais de 5 mil quilos de empuxo. É uma coisa... Nossa, é uma loucura, né? É absurdo, é absurdo. Eu falo assim, mas eu vou falar... Eu sei que não é possível descrever, mas qual a sensação de você... Primeiro, ninguém tem noção de que é vestir um macacão anti-G Sim. num avião apertado Sim. com muita força. Como é que é essa sensação? O que você pode comparar? Olha... Você já foi em alguma montanha-russa? Você gosta? Já, de montanha-russa? Adora? adoro. Você é dos meus, então. Imagina que na montanha-russa você vai descer uma ladeira ali de menos de 100 metros, 70, 80 metros talvez, e você não vai chegar a 100 km horários, né? Num caça você vai descer mais ou menos 5 mil pés, 10 mil pés, 20 mil pés até... mais de 1.000 km horários. Então é uma bela de uma montanha-russa que eu posso te dizer. E o G, é muito emocionante. E o G com o macacão G segura o rojão ou não? Ele segura. Você apagou qualquer hora? Apaguei. Faz positivo. parte. Faz parte apagar, né? Assim, quando você vai fazer esse tipo de teste, é para realmente ser levado ao limite, né? Consta lá no relatório. Lá. Quantos positivos? Então eu fui a 7 positivo e menos 1 negativo. De caça é punk, bicho. É diferente de um avião, de um biplano acrobático, de um ESTA, de um CAP. Sim, e sem o treinamento apropriado, né? Ali, né? Sentindo na veia, né? Um marinheiro de primeira viagem que não tinha experiência com aviação de caça. Realmente é uma experiência fora do eixo, totalmente. Né? Eu até brinco na palestra que a primeira curva que eu fiz a 3G, eu já senti, primeira vez, o meu estômago indo pro joelho. E ali eu falei, o negócio aqui tá pegando, o bicho tá pegando, né?
E quando é Mas- negativo, as bolas vão pra boca, Não, né, bicho? então, Terrível. você fica ali achando que você vai sair, né? Aliás, primeiro te comprime no assento, né? Que é o negativo. E quando você faz algumas manobras acrobáticas, os loopings e tal, às vezes parece que você vai sair lá do assento. Então é uma coisa que legal, o tempo bicho. inteiro você tá ali assim, ó, preparado para o próximo passo. Só pra gente deixar nos recordes, quem que era o piloto? Foi Yuri Polyakov. Yuri Polyakov, ele era o Puxar aí na militar, internet. coronel? Ele é o cara que trabalha na Mikoyan Gurevich, que é a fábrica dos caças MiG. E praticamente assim, se você for ministro da defesa do Líbano e quiser pôr teu piloto para testar a máquina antes de fazer uma ele. comprinha de 100, uma centena de MiGs ali, você vai falar com o Yuri Polyakov, é um dos caras que sempre tá lá. Que honra, hein, bicho? O cara é uma história, né? Sim, é uma lenda, mais de né? 4.000 horas de voo em caça. Então muito. Aerostoraviation.com. Soluções em aviação. Alper, alta performance em seguros. O seu mundo mais seguro e sem complicações. A Black Hawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves, aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero. Poucas empresas têm a mesma paixão pela inovação encontradas na Dassault. Ela vive no coração do nosso pessoal, que dedica grande parte de suas carreiras aqui, resultando nos atos mais avançados do mundo. A paixão também prospera nos clientes da Dassault, cuja busca incansável pela excelência os torna imparáveis. Dassault Falcon, projetado com paixão. Meu nome é Carlos Nascimento, sou piloto de helicóptero. Nos momentos mais difíceis da minha profissão, ter uma boa visão não é uma questão de escolha. Por isso, os meus óculos, quem cuida, são as óticas voluntárias. Se você é piloto, lá tem um departamento especial para fazer um óculos onde você pode verificar os seus brakes. Não se esqueça, óticas voluntários. Bem-vindo ao Condomínio Aeronáutico Santos Dumont. Entrada asfaltada. Portaria 24 horas. Diversos tamanhos de terrenos. Pista de pouso com balizamento noturno de 1.200 por 30 metros. Venha nos conhecer com sua aeronave. No Porta de Hangar, tomamos o café Sete Senhoras, um café com blend especial, em grãos, pó, cápsula ou embalagem especial para a sua empresa. Como é que surgiu essa história de fazer esse livro dizendo, olha, Santos Dumont é o verdadeiro... Eu vou falar uma coisa para você não vai ficar ofendido. Vai lá. É o verdadeiro pai da aviação e eu também concordo com isso, mas eu acho que a gente tem que dar crédito para todos. Tá. Porque numa época que todo mundo estava descobrindo a pólvora, né? Sim, Vamos dizer assim. Hoje você pega o Alan Calas, que fez o 14 bis, 99,9% réplica e voa, né? E mesmo assim ele sofre. Sim. Eu fotografei uma vez ele, a fumaça decolou, a ventania, bicho, eu vi o trabalho que ele teve para manter o 14 bis voando, não é brincadeira. Teve uma queda dele, um acidente que eu fui lá na pista Em lá Bauru. socorrer ele. Nós estávamos juntos lá, Então, foi lá. exatamente. Eu entrei na pista, fui eu que fui o primeiro a chegar lá para socorrer ele, ver se estava tudo bem. Saiu ileso. Ele falou para mim que ele anda 15 km por hora, aquele avião. Não vai mais que isso. Você quebrou a barreira do som, ele quebrou a barreira do antissom, sei lá que é. Mas então, como é que você chegou nessa conclusão? Olha, eu vou fazer um livro. Deve ter feito em 2 semanas esse livro, né? Não é fácil. Eu imagino. Não é fácil. Beca, seguinte, para fazer um livro desse, esse livro especificamente, que, modéstia à parte,
Deu um baita trabalho, não menosprezando o trabalho de ninguém, que eu sei que fazer livro dá trabalho, mas eu tive que juntar documentos de mais de 180 livros, para você ter uma ideia, para nascer esse livro aqui, né? E aí eu estou juntando também livros, jornais, revistas, centenários. Então, coisa que se você baixar um Google, você não vai encontrar. Tem que ir pro lugar que tem, né? Museu na Europa, é isso? Não, por exemplo, vou te dar uma ideia, né? Hoje tem sites de compras, né? Mesmo um Mercado Livre aqui no Brasil ou um eBay nos Estados Unidos, tem sites especializados como o Old Newspaper, que são sites que você quer procurar qualquer data de qualquer jornal, tem um pessoal gabaritado para ir caçar isso aí para você. Né? E aí você faz uma assinatura? Não, eles te vendem. Você fala assim, ó, eu quero o jornal de 12 de novembro de 1906, quando Santos Dumont voou. Tá? Não é essa data que você vai encontrar a notícia, porque os jornais demoravam para lançar a notícia. Mas estou dando um exemplo. Vai ter gente lá, você chega lá nesses especialistas, eles vão caçar, olha, a gente encontrou aqui o Le Aerofile, encontramos o Le Automobile, encontramos o The Illustrated News, entendeu? Então, eles encontram um jornal e falam, olha, esse jornal aqui a gente te faz, sei lá, por 200 euros. Você está comprando um documento histórico, tá? Aquele documento histórico vai te confirmar algumas coisas que provavelmente você não vai encontrar na internet. Né? Ou se encontrar, você vai encontrar arquivos de imagem, que você não vai fazer nada com aquilo. Que ficou esquecido, né? Porque qual é o trabalho que dá? Se você pega um arquivo de imagem, o Google tem esse problema, ele não lê a imagem. Então tá lá, você achou um documento com uma informação preciosíssima, só que você não consegue selecionar o texto. Então você tem que mandar para alguém, para traduzir do francês, para depois checar as informações, se é o que te interessava, ou se não é, ou se falta alguma outra coisa, não era exatamente aquele documento, tem que ser outro. Hoje, o que você faz? Você imprime esse material na internet, transforma ele em papel, e aí com aplicativos, por exemplo, que você instala facilmente aqui no Play, ele cria um PDF. Tem um aplicativo, ele lê aquele texto e traduz para a língua que você quer. Então ele lê em francês e já mostra na tua tela em português. Porque... Você fala francês, não? Não falo nada de também francês. Não. Você eu falo. Soutien, abajur, bonjour, bijou. Então, oiseau de proie, que é o nome ave de rapina, que eu falo que era o avião do 14 bis. Mas, enfim. Então, isso já facilitou bastante o trabalho do pesquisador, esse tipo de tecnologia. Então, você consegue extrair, transformar em texto, em linguagem de texto. Uma vez de texto, você joga para um Word, e aí você consegue manipular ali, se tem um erro de vírgula, uma pontuação, que tinha naquela época. Não era perfeito, né? Os editores, eu encontrei vários erros, assim, um ponto de interrogação em seguida, que eu olhei para aquilo e falei, tá aqui no documento, né? Saiu assim, imprimiu assim, mas eu não vou colocar assim aqui no meu livro, senão vão achar que o erro é meu, né? Então, assim, isso facilitou muito o trabalho e a experiência de poder colocar num material alguém que passou por toda essa canseira de pegar documentos antigos e transformar para português de um modo que todo mundo possa ter acesso em linha cronológica. Era a pergunta que eu ia falar para você. Como é que você sabe, como é que você prova a veracidade dos fatos? Mas agora você já me respondeu. Basicamente respondeu tudo, que era com relação aos jornais, né? Então, hoje em dia, graças à internet, você consegue. E além do que, é caro fazer um livro desse, né? Porque cada coisa que você consulta, você tem que pagar, não tem saída. Por exemplo, olha que interessante. Quando você vai fazer uma busca na internet, você fala assim, qual foi o primeiro voo de Santos Dumont? Aí aparece lá. O primeiro voo de Santos Dumont foi de 65 metros no campo de Bagatelle em outubro de 1906. Só que é uma informação muito condensada. Quando você vai nesses documentos antigos, você descobre que talvez não foi 65 metros. Você descobre pela narrativa dos jornalistas da época, dizendo assim, ninguém acreditava que Santos Dumont ia voar. Então, quando ele passou com aquele bichão voando, não tinha nada que acompanhasse o avião para ver a metragem certa.
Então foi uma dedução que foi 65 metros. Vou te contar mais uma coisa bem legal sobre essa capa. Você gostou da capa, né? Adorei. Então, essa capa, ela foi baseada nos livros de Júlio Verne em 1900. Puxa vida. Então eu resgatei um estilo visual dos livros que Santos Dumont lia e se inspirava para criar os inventos. Ele gostava das ficções de Júlio Verne. Então eu resgatei Quem não gosta, isso aqui. né? Mas você pediu para ele seguir essa linha, foi isso? Exatamente. Mas você falou para ele, olha, é isso que eu quero. E ele Sim. te entregou... Eu dei umas 5 ou 6 capas de Júlio Verne na época de 1900. Se chamava Coleção Hetzel, que era o estilo visual. Parecia um almanaque, né? Então todas as histórias de Júlio Verne, né? Era assim, desse mesmo estilo. Agora aproveitar, vamos só um pouquinho do assunto. O que está acontecendo com a molecada de hoje que não tem mais prazer em pegar um livro de papel? Então, deixa eu pôr pra cá para aparecer melhor. Essa geração Z, né? Agora, não sei nem aonde parou a geração, mas eles já nasceram digitalizados, né? Então, é um mundo picturizado deles e o livro ficou uma coisa meio arqueológica. É triste isso, não? Eu entendo assim, se ler é bom, que é o que interessa. Pelo menos, né? Mas porque ninguém mais lê. A internet ajuda a você a disseminar a informação. Isso é ótimo. O problema é a bagunça que tá essa informação na internet. Será que é? Então... Essa é a grande pergunta, aí que né? Tá. Uma das formas... Por que eu escrevi esse livro? Porque eu buscava no Google quem inventou o avião. Você mesmo falou, ó, não é uma coisa de um só, não é assim, não é bem desse jeito. Tudo bem, mas se você procurar quem inventou o rádio, vai aparecer um nome. Se você escrever quem inventou o telefone, vai aparecer um nome. Então, assim, a lâmpada elétrica, para todo mundo tem o pai da criança. Mas... quando publica lá quem inventou o avião no Google, aparece os irmãos Wright. Exatamente. E o rádio, na verdade, não foi... Dizem que não foi o Marconi, né? Não, tem isso também. Tem o telefone... Descobriram recentemente que não foi o Graham Bell. Então, o Thomas Edison também tem suas dúvidas. Foi o Melzi, foi um italiano. É. Né? E é uma história até interessante. Eu falei, poxa, em 2002 o Congresso norte-americano reconheceu que não foi o americano, o Graham Bell, que descobriu o telefone. Pelo menos descobriu. Patenteou. Eu não quero nem... Ele roubou todos os projetos de um italiano que trabalhava com ele, que tinha falecido. Né? É que nem o Tesla, né? Então, mas aí que tá. O povo italiano conseguiu provar para os norte-americanos, ó, existe um erro histórico aqui. Vocês dão o pai da criança para uma pessoa. Já saiu em todos os livros de história, tá? É uma história que hoje é difícil você redesenhar isso, né, para o mundo. Mas eles conseguiram o reconhecimento do povo norte-americano. Mas tem que ser falado, né? Eu não quero nem saber como é que é a história do Brasil, quem descobriu o Brasil. Não, eu acho que deveriam fazer isso com o Santos Dumont, porque a história de Dumont, quando você pega os livros antigos e eu deixo aqui, né, os jornais, todas as referências da época, tem a confissão até do próprio diretor do Smithsonian, que para quem não sabe, aqui falando com um público que não conhece profundamente isso, o Smithsonian, ele é um museu importantíssimo em Washington, onde você vai encontrar Apollo, vai encontrar diversificadas aeronaves da história da aviação. Sim, é um museu da aviação nos Estados Unidos. A B-29, Enola Gay, um monte de coisa. O Spirit of St. Louis, está tudo né? lá. Tudo lá. É um museu maravilhoso, gratuito, enfim. Eu garanto para você que é melhor do que ir para Walt Disney. Para quem gosta de avião, não tem nem o que dizer. Desculpa, não é que eu não acho que seja legal ir para Walt Disney, para os parques, mas eu acho que você pode mostrar para o seu filho a história real da humanidade. Sim. Então, e aí, os Wright hoje, eles têm esse reconhecimento mundial, né, enormemente, assim, é claro que a gente está falando numa média, né, genérica, mas tem outras correntes, inclusive na América, sobre quem inventou o avião. Mas graças ao Smithsonian, que é um museu que replica muito bem a história e um museu que é um marketing por si só falando, né, em termos de organização de peças históricas.
Só que, na época dos acontecimentos, esse museu atribuiu a Santos Dumont a invenção do avião. O diretor desse museu. E isso você não encontra no Google. Você encontra em documentos históricos. Você encontra em jornais antigos, né? Santos Dumont mostrou o avião em 1906. O que as pessoas não sabem, que é comumente omitido, né, quando você busca no Google e tal, é que sempre aparece os irmãos Wright voaram em 1903, o Flyer, tá. O que é omitido é que eles disseram que voaram. Ponto. Quando eles voaram publicamente, foi 2 anos depois de Santos Dumont. Bom, sim. Então eles levaram 5 anos para mostrar que eles tinham um avião. Aí fica fácil. E aí, você não pode usar autopromoção, autobajulação Claro que como não. prova de nada. Eu não posso chegar e falar, Beccari, eu inventei o disco voador. Só que é segredo, eu não vou te mostrar. E aí um dia, quando existir todo mundo voar de disco voador aqui na Aparece Terra, o Marcos eu falo assim, ó, eu já voava naquela... Não é assim. Não é assim. Você sabe que- Mas se você parar pra pensar, o pai da aviação, no meu ponto de vista, eu não sei se você vai concordar comigo, não voou com meios próprios, mas voou mais pesado que o ar, o Otto Lilienthal. Ele ainda era planadores. Sim. Não era mais pesado que o ar, não era considerado mais pesado que o ar. Mas, de qualquer Mais forma... pesado que o ar é com motor, né? Com motor. Com motor. Então, ele... Mas não importa, ele voou O um Otto avião, né? Lilienthal, ele foi o primeiro cara... Basicamente era uma asa delta. Né? Ele se lançava do morro, E né? ficava ter coragem. Era uma asa delta que ele ia de pé. Uma Mas asa em que delta ano? é 1880 e quanto? 90 e tanto. 90 e tanto. Então, ó, esse bicho. Ele era um cara assim que já naquela época ele documentava muito bem os voos dele. Realmente foi o primeiro a realizar voos controlados. Foi o Otto Lilienthal. Exatamente. E ele morreu, conseguia inclusive, num fazer acidente curvas. com o avião dele, né? Foi, se eu não me engano, em 1896. Eu falei pra ele, Otinho, não abusa. Mas o que eu queria... o que eu queria te falar é o seguinte. Existem, assim, o Santos Dumont é um cara muito rico, Sim, né? E que ajudava muito as pessoas sim. e que doava os prêmios e que ele queria que as invenções que ele fazia eram invenções dadas para as pessoas, para o mundo, Sim. né? Para ajudar as pessoas e coisa e tal. Os irmãos Wright, eu não sei se eles eram ricos, eu acho que não eram ricos, acho que Eles eram ricos. eles eram ricos, os irmãos Isso é uma outra Wright? coisa, uma outra polêmica. Mas não tem que eu- essa que eu quero. configuração, né? Não, eles se diziam pobres, Isso, mas aí então, isso que eu quero mas te falar. eles não eram pobres, não. Mas eles queriam fazer da aviação um meio de ganhar dinheiro, é isso? Sim. Como é que você compara isso aí? Então, eu acho que uma das coisas que a gente pode entender nessa memória histórica que os Wright levam vantagem é o fato de que eles se colocaram para comercializar o avião. E Santos Dumont não tinha qualquer interesse comercial ou econômico com a invenção do avião. Então, é muito comum que as pessoas reconheçam aquele que populariza no comércio e não aquele que inventou. Quem fez o primeiro voo público, documentado, assistido por imprensa, por juízes, por comitês científicos, publicado em revistas científicas, saiu nos jornais, enfim, tinha testemunhas e tudo mais, foi Santos Dumont. Mas quem é conhecido hoje? O cara que patenteou e vendeu. E aí que é a minha briga. A minha briga é quem inventou o avião. Quem inventou o avião foi Santos Dumont. Aí entra contextos diferentes sobre a forma de cada um entender. Ah, mas espera aí, não, mas tinham outras pessoas também que colaboraram. Sim, o avião é uma invenção colaborativa, sem dúvida. Como toda invenção é. Mas, como eu digo, sempre existe um pai da criança. Então, se você buscar no Google ou hoje buscar na inteligência artificial, sempre vai aparecer um nome quando você fizer essa pergunta. O meu desafio é provar que esse nome está errado. E como é que eu fiz isso? Indo atrás de documentos envelhecidos, esquecidos, empoeirados em gavetas, que são os documentos que vivenciaram a época dos fatos.
Então, como eu disse, o próprio diretor do Smithsonian na época parabenizou Santos Dumont. E ele fala textualmente, você conseguiu fazer o que milhares de pessoas tentaram e sucumbiram. Você teve sucesso. Tá lá o depoimento dele, coloquei no livro. Duas coisas que eu preciso falar com você. Uma vez eu estava em Oshkosh e estava lá o 14 bis. Né? E chegou o dono da feira, o Paul Poberezny, que já foi embora, e falou pro Calaças, esse negócio voa? Ele falou, voa. E por que não tá voando? Foi porque não tem autorização. Aí ele pegou e, pois não, Paul Poberezny, qual é o seu nome? Tá, autorizo, tá. Ah, não, mas precisa do pessoal da FAA. Ah, pois não, chama o Zé das Couves da FAA. Chegou lá, assina aí que ele precisa voar. O seu nome é, tá, fez outro documento no guardanapo, assim, sabe onde é? Seu nome, tá, olha, está autorizado a voar em qualquer parte dos Estados Unidos. Pum, assinou. Foi para voar, montou tudo direitinho, aí forças superiores não autorizaram. Forças superiores aqui do Brasil não autorizaram que ele voasse lá em Oshkosh. E a gente era um jeito de provar não precisa provar nada a ninguém, mas era um jeito de mostrar para os caras, pô, o 14 bis é uma máquina linda voando, voa de verdade e tá aí, ó, brasileiro é genial, essa que é a verdade. Dia 8 e 9 de junho agora vai ter o arraia aéreo organizado Bauru, pela Fundação Astronauta sim, Marcos Pontes, que a gente realiza diversas edições todo ano, né? Uma vez ao ano, com aviões, realizando acrobacias e tal. A primeira edição que a gente levou o Calaça, em 2016, aconteceu exatamente isso. O Calaça estava na pista para decolar, chegou uma ordem. Não voa. Não tinha Marcos Pontes, não tinha carteirada, nada. Chegou uma ordem lá que falou assim, ó, ele não vai poder voar. Ninguém entendeu. E a gente ficou assim com cara de pato. Né? Para não falar outra coisa, né? Então, cachorro fazendo na essas chuva. Coisas, infelizmente, acontecem. É uma tristeza, né? Na outra edição, seguindo o ano seguinte, a gente se precaviu e deu tudo certo. E a outra coisa que eu quero falar para você é por que as escolas não ensinam quem é o verdadeiro pai da aviação? Ninguém fala nada mais. O que está acontecendo? Então, a minha família é dona de uma escola, que é um Instituto Monitor. A gente recebe do MEC, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, todo um currículo, a grade curricular do que a gente tem que promover. E depois vem inspetores para conferir se a gente está seguindo. Então, esse ano, por exemplo, a gente recebeu coisas relativas a zumbidos, palmares, coisas e tal. E eu sou um cara que fala assim, pô, a gente pode colocar Santos Dumont aqui? E geralmente é assim, ó, tem que seguir a grade. Então, é o governo que manda, né? E se você falar... O pessoal não sabe que o Instituto o governo Monitor, manda. eu não quero estar enganado, tem mais de mas 80 quantos... anos. Exatamente. 85 vai fazer esse ano. 85 anos, 85 cara. anos. É uma referência de ensino fantástica. Sim, trouxe a educação à distância para o Brasil, né? Então, foi o pioneiro no Brasil, a educação à distância. Que hoje é uma coisa no mundo inteiro, né? Aliás, eu passei lá essa semana, fui comprar coisa eu lembrei de você. Eu te falei antes da gente começar. É uma referência em ensino, né? Sim. Principalmente escola técnica. Você, antes da gente começar, você tinha me falado que queria falar alguma curiosidade sobre a capa. Ah, tá. Então, essa capa... Você assistiu aquele filme do Tom Hanks, Código da Vinci? Ah, não assisti. Não assistiu? Acredita no negócio desse? Tá. O filme, ele trata de tipo um Sherlock Holmes da atualidade. É um cara lá que está envolvido com diversas situações do Louvre e tal, e ele está descobrindo alguns enigmas. É muito legal o trabalho de investigação do cara. Segura essa capa aqui. Segurando. Vou te mostrar aqui. Não vai dar choque nem nada, né? Tecnologia de realidade aumentada aqui, ó. Aponta aí para a capa. Olha que legal, cara. Eu acho que não tem como mostrar isso aqui, gente. Vai lá, tenta, mostra o celular. Vai você aí perto dessa câmera aqui, ó. Olha só, gente, é o seguinte. Eu vou segurar o livro, você segura o celular. Pronto.
É o seguinte, eu vou apoiar aqui direitinho, vê se vocês conseguem chegar. Vem lá na minha câmera aqui, Celção. Aí, isso, peraí. Subir aqui, aí, vê se dá certo. Tudo fica... Ó, aqui onde está o rosto de Da Vinci, ele troca e aparece o rosto de Santos Dumont. E os aviões começam a voar, né? E entra a música do filme Código Da Vinci. Essa tecnologia se chama realidade aumentada. Cara, que legal isso aqui. Eu implantei nesse livro justamente porque eu tenho outras dicas interessantes aí na capa, né? Muito legal. Que, enfim, quando a pessoa vai lendo o livro, ela vai descobrindo... Não é uma capa qualquer, né? Não, tudo aí tem um porquê que tá aí nessa capa. Ô Marcos, quem que editou esse livro? Qual é a editora e onde é que encontra? A editora McHilliard, que é a editora do Marcos Pontes. E você pode comprar tanto pelo meu site, que é o marcospalhares.com.br, tem lá o botão livros, aí vai aparecer opções, Pix, QR Code, como for mais fácil. marcospalhares.com.br, não esquece, tá aqui ó, embaixo, você vai e compra o livro lá. Isso, ou pela Amazon também. Amazon tem também. o e-book, né? Eu particularmente, eu gosto, como você, eu gosto do livro físico. Eu não sou muito chegado no e-book. Eu gosto do cheiro da tinta. Tem aquele público que só quer ler lá no Kindle, então tem que atender todo mundo. São os dois principais canais. E eu recomendo também entrar no astropontes.org.br, que você vai encontrar os livros do Pontes também, que são muito bons. Astropontes? .org.br. Você sabe que, para finalizar, eu quero te contar uma coisa. Eu viajo todo ano com meu amigo Bart, da Aerostar Aviation, que é um irmão meu, a gente se conhece há mais de 40 anos. A Aerostar Aviation, uma empresa lá de Sorocaba, uma empresa grande, uma empresa legal. Eles comercializam avião, aviônica, manutenção e tudo mais. Sim. E o Bart, a gente é amigo, como eu te falei, há mais de 40 anos e ele sabe que eu sou o grande companheiro fiel dele para ir na NASA, para ir lá no Cabo Canaveral e tudo mais. E tem uma coisa muito legal lá que as pessoas têm que conhecer. Você entra num lugar que eles estão homenageando todos os astronautas do mundo. Você sabe o que eu estou falando, Sim, né? Hall of Fame. Hall of Fame, isso. Astronauta Hall of Fame. Isso. E antes de você entrar no evento propriamente dito, você entra numa sala meio circular e aparece um monte de história, coisas tal, tá. E de repente abre a maior tela da sala e pro meu orgulho e lágrima, não estou exagerando, nos olhos, o Marcos Pontes falando. Sim. Aquilo para mim foi uma emoção. Sim. Foi sabe, dever cumprido? Legal. Tanta gente meteu o pau no Marcos Pontes para dizer, o cara foi plantar feijão. Pô, gente, vocês não têm noção que o cara para subir lá pro espaço que tem que ser bom. Não é? Não pode ser um idiota qualquer. Não, eu sou o primeiro a defender o Pontes. Quantas vezes eu já fui em podcast, o pessoal fala, que era turista espacial, foi plantar feijão, não sei o quê. É aquilo que você falou. A pessoa não tem noção do que é você ser um em 220 milhões que conseguiu isso, essa proeza. Entendeu? Então, é um caminho, é uma jornada longa de história. Vai conhecer a história da pessoa antes de falar, né? E é mais ou menos isso aqui que eu falo também de Santos Dumont. Às vezes eu vou em programas que falam, mas o 14 bis era uma galinha, né? Não voava direito. Eu falei, cara... O cara conseguiu fazer o mais pesado que era voar quando ninguém conseguia mostrar. Ele foi o primeiro a mostrar, então foi o primeiro invento. Depois ele aperfeiçoou, muito fácil depois veio agora, o Demoselle, depois, entendeu? Então, assim... Aliás, o Demoselle é um baita no avião, voava bem pra caramba. Sim, batia recorde de velocidade na época. Era o avião que usava menos pista. Ele é o sucessor mesmo do avião do experimental, né? Foi o último legado de Dumont na aviação, né? Na aviação que ele deixou pro mundo, ele falou assim, olha, é o avião mais prático, mais econômico, mais barato de se construir, de se produzir. É o meu presente para a humanidade, né? Inclusive, um cara foi lá e quis patentear o motor que o Dumont fez, e aí pela primeira vez, Dumont entrou com um processo na justiça, falando, não é para patentear o motor, é para... Isso daí tá entregue Era já... um cara fantástico, Na Popular Mechanics, ele disponibilizou tudo, era um jornal da época. A gente não pôde conhecer ele ao vivo, né? Deve ser muito legal.
Bom, eu gostaria você é um cara educador, você é um cara inteligente, tem um instituto que é muito antigo, que educou quantos milhões de pessoas já, né? Mais de 5 milhões aí ao longo desses 85 anos. Então, é muita muita gente. Fala gente. em 6 até, né? Eu gostaria que você deixasse na câmera 29, uma mensagem legal para essa molecada que está começando, que está querendo fazer qualquer coisa na vida. Mas eu acho que qualquer coisa que você faça tem que ser muito bem feito e com responsabilidade. Por favor, deixe essa mensagem aí. Para a câmera da verdade. A câmera 29. Vai lá. Obrigado pela oportunidade. Eu deixei aqui esse livro de memórias da história da aviação para mostrar. Tem um capítulo aqui que eu comentei contigo, né? Antes da gente começar a gravar, de uma pessoa dizendo que voar era coisa de... Quem seria tolo de acreditar em varinhas mágicas e coisas fantásticas desse tipo? O homem nunca voaria. Essa pessoa era um importante cientista que inclusive recebeu uma homenagem que está hoje na base da Torre Eiffel. Santos Dumont chegou em Paris quando estava construindo a Torre Eiffel. Ele viu aquilo ali. Imagina aquele monumento, você como um imigrante, chegar lá e falar assim, eu vou peitar esse tipo de pessoa e vou conseguir provar que o homem voa. Então, olha só o que é a importância de acreditar nas suas ideias. Acreditar, ralar, pôr ação, coragem, né? Nervos, emoções, principalmente paixão dentro de uma ideia para fazer acontecer. Eu acho que isso falta muito para o brasileiro, né? Não existe o impossível, porque o impossível já foi possível antes de alguém imaginar e criar. Então, eu acho importante deixar essa mensagem para essa moçada de sempre acreditar nos seus sonhos, porque o céu não é o limite. Que legal, muito bom, Marcão. Olha, muito obrigado pela sua participação. Volta mais vezes quando tiver mais novidade a respeito da história. E é um prazer. Com certeza. Tá bom? Obrigado, Beccari, valeu. Valeu. Celção, muito obrigado pela força aí, pelas suas manipulações eletrônicas camerísticas. E você que não está inscrito no Porta de Hangar, se inscreve nesse canal. E eu tenho certeza que esse cara aqui vale um grande like. A conversa foi muito boa. E até a próxima, até daqui a pouco a gente se vê. Valeu!